Bem-vindos a mais um mergulho no nosso material de hoje. Geralmente, a gente enxerga a gramática da língua portuguesa só como aquele conjunto rígido e monótono de regras da época de escola, né? Mas, na verdade, as fontes que analisamos mostram que ela é um verdadeiro arsenal estratégico para uma persuasão poderosa. Vamos entender juntos como as palavras podem trabalhar de forma incrivelmente tática. Para começar, surge uma pergunta vital tirada direto das nossas fontes. Será que um simples errinho de gramática tem mesmo o poder de derrubar a credibilidade de um argumento inteiro? É fascinante e até um pouco assustador descobrir como uma única letra ali no finalzinho de um verbo consegue alterar não só o que é considerado correto, mas a forma como uma tese inteira é percebida por quem escuta. Pegando um exemplo real e muito forte do material sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. A frase diz o seguinte: a força social e a onda de solidariedade emergem em meio ao caos. Fica a reflexão. Por que usar esse verbo no plural, emergem? Se a frase usasse o singular, emerge, será que ainda faria sentido estruturalmente? A resposta para isso nos leva direto para a base de toda essa engrenagem. Seção 1. A regra geral, a fundação. É aqui que vamos construir a base de tudo. Afinal, qual é o grande astro desse nosso estudo de hoje? O sujeito composto. De um jeito bem simples, o sujeito composto significa que a gente tem mais de uma entidade principal, mais de um núcleo, fazendo a ação rolar. Pensa no exemplo, a pesquisadora e o jornal defendem uma tese. É bem claro, né? Temos dois núcleos trabalhando lado a lado na mesma frase. E a regra de ouro que comanda tudo isso dita que o verbo precisa obrigatoriamente concordar com o sujeito em número e pessoa. Ou seja, enquanto um sujeito simples decide ali sozinho se a frase fica no singular ou plural, o sujeito composto meio que empurra o verbo, quase como uma força da gravidade, para a forma no plural. É uma matemática pura, uma soma direta de elementos. Seção 2. A posição do sujeito. Táticas posicionais. É onde o jogo começa a ficar interessante. Porque mexer na posição das palavras muda absolutamente tudo. Se o sujeito composto vem antes do verbo, a regra é rígida e exige o plural. Ponto final. Tipo, o artigo e a reportagem apresentam. Mas, se a gente inverte e joga o sujeito para depois do verbo, destrava-se um superpoder tático. Dá para escolher concordar com a soma de todos no plural, chegaram ao consenso o mediador e a plateia, ou concordar só com a palavra mais próxima, no singular. Chegou ao consenso o mediador e a plateia. As duas estão certíssimas, mas a intenção por trás de cada uma é completamente diferente. Seção 3. Estratégias em debates. O poder da intenção. Vamos colocar uma lupa nisso para ver como funciona na prática. Analisando as táticas apontadas, a gente simula um debate político sobre a gestão de uma cidade. E a gramática revela sua verdadeira face tática. Olha que genial! Ao escolher o verbo no singular, fez, cria-se um destaque cirúrgico. O governador é isolado como grande herói da ação. Agora, é só mudar sutilmente para o plural, fizeram, que o cenário vira outro. Passa a ser um esforço coletivo, o mérito, ou até a fuga da culpa, dependendo da situação, é magicamente distribuído por toda a equipe. Quando o plural entra em cena, o governante e seus assessores viram uma unidade perfeitamente coesa. Eles dividem o mesmo peso e a mesma importância na narrativa. É muito louco perceber a gramática literalmente moldando quem detém o poder aos olhos do público. Seção 4. Casos específicos. Navegando no campo minado. Porque, claro, a língua portuguesa adora uma exceção. Para não perder a credibilidade, é bom desviar de algumas armadilhas que o material nos alerta. Se a frase constrói uma gradação tipo um boato, uma mentira, uma fake news, a regra crava o singular. O mesmo vale para pronomes que resumem a ideia toda, tipo tudo, nada ou ninguém. Por outro lado, conectivos que ligam coisas como não só o aquecimento global, mas também a perda de biodiversidade, arrastam o verbo obrigatoriamente para o plural. Até uma palavrinha minúscula como ou consegue virar o jogo dependendo do contexto. Se for uma ideia de exclusão, onde só uma pessoa pode praticar a ação, vai de singular. Por exemplo, o réu ou a testemunha mentirá. Um dos dois, não os dois. Mas se for adição, onde os dois valem, o plural é certeiro. Um diploma ou um certificado garantem a qualificação. E tem mais um detalhe super curioso quando usamos verbos no infinitivo como sujeito. A regra geral é bem de boa, pede o singular. Argumentar e debater requer preparo. Mas olha a pegadinha brilhante.
Se esses verbos representarem ideias totalmente opostas, os famosos antônimos, o plural é ativado. Vencer e perder fazem parte do jogo. A oposição força a soma dessas duas realidades. Para sair ileso desse campo minado, vale a pena gravar duas expressões clássicas. Nenhum nem outro é como uma camisa de força. Prende a escrita e exige o verbo no singular, sem choro. Já a expressão um e outro é pura liberdade. Dá passe livre para escolher tanto o plural quanto o singular. As duas formas vão estar impecáveis. Seção 5. Gramática na prática. Testando o arsenal. Hora de ver as correções em ação. Aplicando isso de forma rápida no dia a dia, dá para resolver dilemas com muita lógica. O uso de nem puxa o verbo certinho para o singular, então fica nem o A nem o B foi convincente. Os opostos, rir e chorar, como a gente viu, acionam o plural, fazem. E o nosso coringa um e outro político assina embaixo tanto de apresentaram quanto de apresentou. Fica ao gosto do freguês. O material encerra a parte prática com uma regra que é simplesmente imbatível. A regra de precedência. Sempre que tiver pronomes pessoais diferentes dividindo o mesmo sujeito composto, se o eu estiver na composição, ele assume o controle de tudo. Ele arrasta o verbo sem dó para o plural da primeira pessoa, o nós. É por isso que é irretocável dizer eu, tu e o representante da turma faremos o discurso. O eu sempre manda. No fim das contas, fica muito claro que dominar a concordância não tem nada a ver com decorar listas chatas, mas sim com dominar escolhas táticas de comunicação. Sabendo do peso gigantesco que um simples plural ou singular tem na cabeça de quem ouve, fica a grande provocação do dia. Na hora de argumentar, rola só uma repetição automática de regras ou existe de fato um controle absoluto sobre a narrativa que está sendo construída?